Pessoal, dia 7 de outubro eu quero ver você lá na CDL de Vila Velha para nossa super revisão de véspera com a equipe aí do Vale Concurso. Eu estarei lá e quero ver você lá também pra gente passar tudo ali dentro do direito penal e algumas leis extravagantes, tudo de acordo com a IBAD. Com certeza vamos ver muitas questões que aparecerão na sua prova no domingo. Você que se prepara para a Polícia Penal do Espírito Santo não pode deixar de estar conosco na nossa grande revisão no sábado que antecede aí a nossa prova. Teremos 10 horas aproximadamente de conteúdo. Eu, com língua portuguesa e redação, darei dicas essenciais e muito importantes para a sua aprovação. Que é a nossa super revisão de véspera para a Polícia Penal do Espírito Santo, que acontecerá na CDL de Vila Velha, das 8 às 18, no dia 7 de outubro. É isso mesmo, no sabadão, o dia todo de muita revisão. Todos os professores estarão presentes nessa revisão, levando as apostas finais para a sua prova do domingo. A gente levando uma ou duas questõezinhas a mais e colocando vocês nas vagas, estamos extremamente satisfeitos. Para você chegar afiadíssimo no domingo. Eu tenho um convite para você. Dia 7 de outubro será a nossa revisão de véspera, o nosso grande aulão na CDL de Vila Velha, e você é o nosso convidado. Se você quer passar a véspera de prova cercado de conteúdo de qualidade com os professores do Vale Concurso, não perca tempo. Adquire aí o seu passaporte. Então venha participar conosco, nós estamos aí aguardando vocês, mas não perca tempo porque os ingressos são limitados. Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Furbino da matéria de informática. Não perca o aulão, a oportunidade de você estar tirando dúvidas com os professores presencialmente, alinhando informações, coletando mais conhecimento essencial para a sua prova. Aguardo vocês lá. Galera, então é isso aí. Não perca a oportunidade, o recado já foi dado. O Vale Concurso com toda a sua equipe estará lá na CDL de Vila Velha no sábado. São 10 horas aí de revisão presencial para você com todo o conteúdo do seu edital. Preparar lá presencialmente para chegar no domingo, reta final da prova aí, né, nos momentos finais da prova, para gabaritar geral. Aguardo você, tamo junto, rumo à aprovação. Aqui vale a pena. Valeu! Olá pessoal, sou o professor Pedro Furbino de Informática aqui no Vale Concurso. Hoje nós estamos no nosso Vale Tudo para a Polícia Penal do Espírito Santo. Então nós vamos começar a trabalhar um pouquinho hoje de uma matéria que pode cair, tem caído em outras provas, tá? Outras provas que foram aplicadas pela mesma banca, que é interessante que a gente reveja alguns conteúdos e alguns conceitos básicos, tá? Como informática hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre funcionamento de rede, conceitos básicos, as informações que nós precisamos ter para chegar na hora da prova e conseguir acertar todas as questões, beleza? Então nosso foco hoje vai ser focado em internet. Se tiver um tempinho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre e-mail também, tá? Nosso tempo é curto, mas nós vamos tentar passar as informações para vocês da forma mais clara possível para que você se prepare nessa reta final para a prova. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar as novidades. Aqui na descrição do vídeo tem as informações do WhatsApp, caso você precise falar com o Vale Concurso. Entra aqui na descrição do vídeo e você vai ter todas as informações possíveis, beleza? Então, para a gente começar a nossa aula de rede hoje, né, a nossa aula de internet, para a gente focar em algumas partes, entender conceitos básicos para a gente chegar na hora da prova e conseguir resolver as questões sem nenhuma dificuldade. Primeira coisa que eu queria ver com vocês aqui hoje é o nosso conceito de rede. O que é um conceito de rede de internet? Né? A rede não necessariamente ela é uma internet. Uma rede são dois dispositivos que se conectam. Por exemplo, eu estou aqui com o meu telefone, estou aqui com o meu tablet. Né? Então os dois aqui. O meu telefone e o meu tablet, eles podem se comunicar por uma rede que não é internet e é uma rede que é muito curto o alcance. Né? Os dois dispositivos podem se comunicar usando algumas das tecnologias, mas uma rede que permite que esses dois dispositivos se conectem de forma próxima, né, um bem próximo do outro, é, por exemplo, o Bluetooth. Então, quando a gente fala de dois dispositivos que estão conectados ali numa área bem curta, nós temos um tipo de rede que é chamado de PAN. É uma rede PAN, uma rede de área pessoal, tá?
Personal Area Network. Você não precisa decorar isso, é só lembrar que PAN é igual a rede de área pessoal, uma rede bem curtinha que vai juntar dois dispositivos ali que estão próximos, usando alguma tecnologia de comunicação, e vai permitir o uso, né, desses dois dispositivos dentro desse limite, né? A gente tem um limite Bluetooth, se eu não estiver enganado, até um tempo atrás era 10 metros, agora tem aumentado um pouco com as novas tecnologias, mas não passa muito disso, né? Mas esse é um dos exemplos que nós temos de rede de área pessoal, tá? Então, entendendo esse conceito básico de rede, que são dispositivos que estão conectados, utilizando alguma tecnologia e se comunicando, nós podemos entender que tem vários tipos de rede que a gente pode estabelecer com outros tipos de dispositivos também. Mas as questões que vão cair para você na prova, que caem mais em questões de concurso, são questões relacionadas às redes acima da PAN, né? Que são as nossas redes LAN, WAN e MAN. Para a gente começar com a nossa rede LAN, imagina a internet da sua casa. Eu saí um pouquinho do vídeo para a gente aproveitar o quadro aqui ao máximo e conseguir resolver. Mas vamos lá, imagina a rede da sua casa, né? Tem lá o seu roteador, seu dispositivo de rede. Deixa eu trocar o meu pincel aqui, pessoal. Pegar um que está melhor para a gente. Você tem lá o seu roteador. E esse seu roteador, ele está distribuindo a conexão via Wi-Fi ou via cabeada para os seus dispositivos da rede. Vou pegar um exemplo da minha casa. Lá na minha casa, eu tenho um notebook, né? O meu notebook que está lá no escritório. Eu tenho na cozinha a minha Google Home. No quarto eu tenho a Alexa. Eu tenho o meu celular. E o tablet, que é o outro dispositivo que eu utilizo nessa rede. Todos esses dispositivos, eles se comunicam usando um protocolo comum, que é o protocolo de rede Wi-Fi, rede sem fio, de alta confiança, né, de alta confiabilidade. Então a gente tem aquele símbolozinho, né, que é utilizado, e todos esses dispositivos, eles estão dentro desse local, onde nós vamos ter uma comunicação entre eles, na proximidade ali, utilizando essa rede Wi-Fi. Então eles conseguem se encontrar, conseguem conversar, conseguem trocar informações. Isso porque nós estamos dentro de uma rede que nós chamamos de LAN. LAN significa rede de área local, Local Area Network. Então é uma rede de área local, onde dentro aqui os dispositivos estão se comunicando, se encontrando e trocando informações, né? Então aqui eu tenho a minha LAN, rede de área local, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês não esquecerem. LAN, rede de área local. Beleza? Não se esqueçam que LAN é rede de área local. Peguem o L ali para lembrar do local. A minha rede LAN, pessoal, ela não necessariamente ela tem que ser utilizada somente dentro da minha casa. Eu posso ter uma rede LAN em outros locais. Então, por exemplo, aqui no Vale Concursos, nós temos diversos computadores que estão se comunicando ou por cabo de rede ou por Wi-Fi. Então, todos os computadores que estão dentro do ambiente aqui do Vale Concursos estão se comunicando utilizando a rede LAN, né? É uma rede de área local que está instalada aqui dentro para que os dispositivos se comuniquem de forma eficiente e rápida. Então, se eu pegar um notebook aqui, ligar e tentar imprimir alguma coisa na impressora lá embaixo, ele vai imprimir. Porque todos os dispositivos que estão dentro dessa rede local, eles estão trocando informações e eles conseguem compartilhar recursos uns com os outros. Compartilhar um arquivo, mandar imprimir alguma coisa, mandar reproduzir alguma coisa na caixa de som, independente do que você precisa, dentro dessa rede de área local, normalmente nós conseguimos fazer isso, tá? Quando a gente passa por uma região maior, quando a gente vai pegar uma área como, por exemplo, aqui, nós temos o Vale do Aço, nós temos os provedores de internet, e esses provedores, eles formam uma malha compartilhada, conectada, que nós chamamos de MAN, que é a rede metropolitana, rede de área metropolitana, né? O Mzinho aí para você lembrar do metropolitano. Então tá juntando o Wi-Fi da minha casa com o Wi-Fi da casa do vizinho,
né, com a rede da casa do vizinho. E todos esses dispositivos, eles estão conectados ali utilizando o que nós chamamos de provedor de internet, né? E aí, provedor, a gente tem alguns mais famosos, né? Como, por exemplo, nós temos a Vivo, a antiga GVT, nós temos a Claro, entre alguns outros provedores. Na sua questão de prova, esse cara que chama provedor aqui, ele pode aparecer para você como ISP, tá? ISP é o provedor de serviço de internet, tá? Deixa eu colocar aqui para você não esquecer. Provedor de serviço de internet. Tá? Então, esse ISP, ou seu provedor de internet, é o cara que é responsável por permitir com que você se conecte nessas redes aqui e acesse serviços, como lá o Google, Facebook, vou colocar aqui o YouTube, né? Você consegue acessar todos esses serviços, porque estão todos conectados em uma rede maior, que é o que nós chamamos de internet. Vou colocar aqui todo mundo conectado. Não é o provedor que faz essa ligação, tá? Eles têm conexão entre si, mas nós temos aqui a nossa internet, que é a rede mundial de computadores, que é a rede chamada de WAN. Então, se isso aqui é a nossa MAN, vou colocar aqui para a gente não esquecer, deixa eu ver se está pegando ali em cima, não tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Isso aqui é a nossa MAN, tá? Até o nosso provedor, ali onde a gente está pegando de uma área mais local. E quando a gente abrange um pouco mais, a gente passa para a WAN, que é a rede de área mais extensa, né? Que nós conhecemos como a rede mundial de computadores, a internet. Primeira pegadinha aí de prova. Eu falei para vocês que vocês vão pagar, geralmente a gente paga esse cara aqui, né, o nosso provedor de internet, para ter acesso à internet. Isso quer dizer que a internet é paga? Não, a internet não é paga, a internet é gratuita. O que você está pagando todo mês é o acesso ao serviço de internet. Então, você está pagando para você ter acesso a um serviço que vai te conectar à internet. O que você precisa para ter essa conexão aqui dos seus dispositivos com o seu provedor, né? Você vai se conectar a esse provedor e esse provedor que vai te conectar a esses sites aqui, os sites, serviços, entre outras coisas, ou o próprio YouTube onde você está assistindo esse vídeo agora, tá? Então, questão de prova, a internet, ela é paga ou ela é gratuita? Ela é gratuita. O que você paga é o serviço de internet, para ter acesso até a internet, tá? Não pode esquecer disso para você não errar uma questão simples. Internet, se você tiver acesso, ela é gratuita, independente de onde você estiver. Você pode pagar por um serviço, por alguma coisa que você utiliza na internet, mas a internet em si é a rede mundial de computadores e ela é gratuita, ok? Então, vamos seguindo aqui para a gente entender os nossos outros pontos. Eu já peguei esses dados aqui, eu vou tentar usar esse canto aqui por enquanto para a gente falar, depois a gente volta para cá. Mas nós temos 3 tipos de serviços de internet que estão no nosso edital que você precisa ter e conhecer a diferença entre eles. O primeiro tipo, pessoal, de conexão, né? O primeiro tipo de rede que nós temos é a internet, que é essa rede mundial de computadores. Porém, você tem dois outros tipos que são a intranet e a extranet, que acabam pegando muita gente também de surpresa na hora da prova. Vamos lá, internet, rede mundial de computadores, gratuita, todo mundo tem acesso, está tudo lá disponível para as pessoas utilizarem. Quando nós falamos de intranet, ela é uma rede que ela permite o uso e compartilhamento de recursos internamente. Por exemplo, se eu trabalho em um lugar, uma empresa, que ela possui um site que eu só consigo acessar quando ele está lá dentro,
Por causa de segurança, eu não consigo acessar de outro lugar, mas se eu consigo acessar somente internamente para ter acesso aos recursos, aos sites, às páginas, às informações, o servidor que vai conter os arquivos, tudo isso está disponível dentro daquele ambiente, dentro daquele prédio onde eu estou trabalhando. Nesse caso, eu tenho uma intranet, é uma rede interna, onde nós temos recursos que estão compartilhados dentro daquela rede e podem ou não ser acessíveis de fora, dependendo dos tipos de configuração que nós temos para acesso à internet. Então, só para a gente pensar um pouquinho, por exemplo, dentro lá da Casa Branca, eles podem ter sites que são acessíveis somente ali internamente, porque tem muita informação sensível que não pode ser acessado de outro lugar, porque se tiver um acesso pode correr o risco de ataque hacker ou de qualquer outra coisa que comprometa as informações que estão ali dentro. Se você trabalha numa empresa, pode ser que essa empresa ela tenha uma política de segurança que também permita que determinadas coisas não possam ser acessíveis do lado de fora. Então hoje nós temos, hoje não, né? Hoje a gente já está voltando a maioria das pessoas ao trabalho presencial. Quem teve que voltar para o trabalho remoto, que teve que ir para o trabalho remoto, hoje já está voltando para o trabalho presencial. Mas havia, né, um tipo de conexão que nós chamamos de VPN, né, a rede privada virtual, para que as pessoas pudessem de casa acessar os conteúdos que estão lá dentro da empresa, porque a pessoa não poderia se deslocar até a empresa, mas ao mesmo tempo a empresa não poderia correr o risco de ter as suas informações disponibilizadas na internet. Então se constrói um canal utilizando uma VPN, por exemplo, para que esses dois pontos eles possam ser conectados. Então a intranet ela funciona dentro daquele ambiente. Quando nós saímos daquele ambiente, mas temos que compartilhar recursos com outras pessoas, nós passamos a falar da extranet. A extranet são esses recursos que estão compartilhados dentro daquele ambiente, dentro daquela região geográfica, dentro de um prédio, de qualquer coisa, que precisam ser acessíveis por pessoas que estão em um outro lugar, em um outro prédio, em uma outra localização, um outro estado, um outro país. Só que, ao mesmo tempo, você precisa ter uma camada de proteção para que não seja qualquer um que vai conseguir entrar na internet e pegar entrar na sua rede e pegar as informações que são de alta sensibilidade, que não podem vazar para as outras pessoas, não podem ser hackeadas, esse tipo de coisa. Então, para isso, para que nós possamos acessar de um ponto ao outro, nós temos a extranet. A extranet ela precisa utilizar uma infraestrutura existente, que aí nós vamos ter o uso da internet para usar a extranet, porém, normalmente utiliza-se uma tecnologia que vai permitir essa comunicação dos pontos com uma certa segurança. E aí a gente entra na VPN, né? VPN foi muito falado durante o período da pandemia, e a VPN é uma rede que nós chamamos de rede virtual privada. O nome é uma rede virtual privada. A VPN é como se ela pegasse, daqui do Vale Concursos, um canal fechado, que não consegue entrar, é óbvio que tudo é hackeável, né? Mas que permitisse que da minha casa eu acessasse as informações daqui, como se eu estivesse aqui dentro do Vale. Então, se eu estou na minha casa, eu conseguiria acessar as informações e conseguiria fazer o que fosse necessário lá dentro. Né? De casa, fazer aqui, ou daqui fazer na minha casa, acessando os meus dispositivos. Então, eu teria essa rede virtual privada que construiu esse canal entre os dois pontos e eu vou conseguir trabalhar como se estivesse aqui dentro. Foi muito utilizado durante a pandemia e, às vezes, nem sempre vai ter que ter uma VPN para fazer isso. Né? Então, por exemplo, a polícia ela pode ter um serviço de extranet, onde ela tem uma segurança para impedir que qualquer um entre. Né? Seja através de um usuário e senha, seja através de uma autenticação de 2 fatores, ou qualquer outro tipo de permissão que dê à pessoa que está na outra ponta a segurança que é realmente aquela pessoa, que é o Denner, que é o Fraga, que é o Volner, que realmente está tentando acessar aquela informação que precisa do outro lado. Tá?
Então, nós temos esses 3 tipos aí. A internet, que é a rede mundial de computadores, a intranet, que são recursos, informações que são compartilhados dentro de um ambiente, e às vezes, para se acessar os recursos da intranet, que é aquela rede que está ali no ambiente, nós utilizamos a internet, a rede mundial de computadores, através de uma VPN ou de um outro recurso, com o qual nós podemos acessar esses recursos, que vira a nossa extranet. Então, se eu preciso acessar um recurso privado, eu estou num outro ponto, utilizando a internet, eu vou estar utilizando a extranet, beleza? Então, só para a gente separar, a internet ela é pública, a intranet e a extranet são privadas, tá? Não é todo mundo que vai conseguir acessar, tem que ter algum tipo de segurança para as informações que contém ali. Beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse funcionamento da rede, né, para a gente entender um pouco. Aqui a gente viu, né, simulou como que uma rede funciona. Deixa eu só apagar aqui a casa do vizinho, vamos focar só no nosso provedor e na casa, tá? Que aqui a gente tem alguns conceitos que nós precisamos lembrar para resolver as nossas questões. Vamos lá, deixa eu apagar aqui tudo pra gente. Eu vou colocar 3 dispositivos dentro da minha casa, além do meu roteador, e aí a gente fala sobre eles um pouquinho. Então vamos ter lá o meu roteador, né, o meu roteador de internet. Eu tenho o meu notebook, eu tenho o meu celular e eu tenho o meu tablet. Então todo mundo utilizando essa conexão de rede aqui. Então o meu roteador ele está compartilhando uma rede Wi-Fi que ele pegou aqui a conexão com a internet do meu provedor, né? Tem uma conexão, seja um cabo, uma fibra, alguma coisa que está levando essa conexão de um ponto para o outro. Ele está compartilhando esses recursos aqui internamente na minha LAN, tá? Essa aqui é a minha LAN. Os equipamentos que são mais utilizados normalmente dentro de casa é o nosso roteador, né? O que é o papel do roteador? Ele conecta 2 redes diferentes e permite a comunicação entre essas 2 redes. A gente está aqui na nossa LAN e nós vamos comunicar com a MAN, que é a rede de área mais metropolitana, ou nós vamos comunicar com a internet, que é a nossa WAN, tá? Vou colocar um outro ponto aqui. A internet. E através dessa conexão, nós vamos conseguir acessar Google, Facebook e o YouTube, por exemplo. Então, para a gente pegar os mesmos exemplos que nós estávamos utilizando antes. Então, basicamente, o roteador é o mais comum de nós utilizarmos hoje em dia, mas alguns outros aparelhos que nós temos que podem ser questionados nas nossas tecnologias mais comuns são o hub. O hub é como se ele estivesse distribuindo uma mesma conexão por várias portas. Ele é um pouco mais lento, não é um dispositivo que te oferece uma segurança tão grande, porém, ele funciona para o propósito dele, que é compartilhar a internet entre dispositivos, tá? Então, ele consegue cumprir esse papel. O switch ele já tem um gerenciamento maior das informações que estão sendo enviadas. Enquanto o hub ele pega a informação e distribui entre todo mundo que está ali dentro, então se eu tivesse um hub aqui, ele ia mandar para um, para outro, até ele achar quem realmente estava pedindo aquela informação, o switch sabe quem solicitou. Então, ele envia a informação diretamente para o solicitante para conseguir um acesso, tá? Nós temos o AP, ou Access Point, que ele aumenta a cobertura das conexões que nós temos. Por exemplo, aquele repetidor de Wi-Fi que muita gente tem em casa, aquilo é um AP, tá? Ele permite essa comunicação entre os dispositivos, aumentando a rede. Então, se eu colocar um AP, por exemplo, lá no meu quarto de visita, no quarto de visita vai aumentar o sinal e vai pegar mais longe, né, o sinal de Wi-Fi da minha casa. E o modem, que hoje não é tão comum, mas o modem ele fazia a conversão do sinal digital e analógico, né?
Modem, até um tempo atrás, a gente utilizava muito para aquele modemzinho 3G, né? Muita gente utilizava, porque não tinha internet em casa, utilizava o modem 3G, e aí conseguiam, tinha sinal do celular, a pessoa estava conectado à internet. Mas hoje não é tão comum de nós termos esse tipo de dispositivo sendo utilizado. Beleza? Então vamos falar de protocolo. Pessoal, cada dispositivo que está aqui dentro da minha rede, ele tem uma identificação, e essa identificação ela pode ser fixa ou ela pode ser mutável. A identificação fixa, que independente da rede que eu esteja, eu vou conseguir identificar o mesmo dispositivo, é o nosso MAC, tá? O MAC é um endereço físico, gravado na placa. Se eu sair da minha casa e fui para uma outra rede, se eu fui para uma outra conexão, independente, ele não muda, tá? O meu MAC, ele é físico. É o Media Access Control, é um controle de acesso de mídia. Ele é gravado diretamente lá na fábrica, na placa de rede, no dispositivo que você comprou, e aí ele vai permitir essa identificação única desse dispositivo. Um outro protocolo que nós temos, que é um protocolo variável de acordo com a rede que você está, é o endereço de IP. Esse muita gente já ouviu, tá? Vou colocar aqui END IP. É o endereço de IP, que é o protocolo de internet. Protocolo de internet nós temos por padrão IPv4 e IPv6. O endereço IP, pessoal, ele é uma identificação sua naquela rede. Então, por exemplo, o primeiro dispositivo que nós temos aqui, né, o nosso roteador, ele normalmente vai pegar o endereço, por exemplo, 10.0.0.1, porque ele é a nossa ponte dos nossos dispositivos internos. Então eu posso falar que o endereço IP do meu roteador é 10.0.0.1. E o meu roteador ele passa a ser responsável por dar o nome para esses dispositivos que estão na rede local, para que haja uma comunicação mais eficiente entre eles. Se você não tem endereço IP, você não vai acessar a internet. Então aqui, se o meu celular for o segundo a conectar, ele vai vir cá e vai colocar 10.0.0.2. Se o meu tablet for o terceiro, ele vai colocar 10.0.0.3. E o meu notebook que está conectado aqui vai ser o 10.0.0.4, né? É o quarto dispositivo que está ali disponível. Então, quem distribui esse endereço dentro da nossa rede Wi-Fi local, normalmente é um serviço executado pelo próprio roteador, que ele tem um serviço que é chamado de DHCP. O DHCP é o protocolo de configuração de host, de endereço dinâmico. Então, ele é responsável por distribuir endereços para cada um dos dispositivos que estão conectados nessa rede. Então, ó, DHCP, só colocar aqui, DHCP é o protocolo dinâmico só voltar o nome aqui, protocolo dinâmico de configuração de host, tá? Então ele é um protocolo que toda vez que um dispositivo ele se conecta, se autentica na sua rede, ele vai receber um endereço IP, às vezes vai ser o mesmo endereço IP, às vezes vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui no Vale eu posso estar com o endereço 10.0.0.2. Quando eu conectar lá na minha casa, o Wi-Fi pode ser 192.168.1.150. E dentro de cada rede, muda esse endereço que nós vamos ter acesso. Quem é responsável por dar esse endereço para cada dispositivo toda vez que ele conecta numa rede é o DHCP, tá? Ele é o cara que vai dar o endereço IP para os dispositivos. Além disso, nós temos dois outros protocolos que costumam cair em prova, que é o protocolo TCP e o protocolo UDP. Esse costuma cair menos, mas é bom que a gente fale um pouquinho dele. O protocolo TCP, pessoal, é um protocolo de controle de transmissão. Ele é responsável pelo controle das informações que são transmitidas dentro de uma rede. Ele tem uma segurança maior, porque ele manda
e ele confirma que a informação chegou no outro ponto antes de dar a confirmação aqui para o usuário. Só que perceba, foi e voltou. Então teve um tempo de ir e um tempo de voltar para essa informação, para ter uma confirmação que ela chegou íntegra lá do outro lado. Então, ele vai chegar na ordem correta, o arquivo vai chegar certinho do outro lado, o comando, qualquer tipo de informação que for utilizando o protocolo TCP, porém é um pouco mais lento, porque a informação tem que ir, e ela só é liberada quando chega a confirmação para a gente que tá tudo certo lá do outro lado. Então ele consegue entregar com uma segurança maior. Porém a gente tem o protocolo UDP, que é o protocolo de datagrama de usuário, né? É um protocolo que ele não checa se a informação chegou do outro lado, ele só envia. Então ele mandou, chegou lá do outro lado, tá ok, tá tudo certo para ele. O protocolo fez o que ele precisava, beleza? Então UDP e TCP, a principal diferença entre os dois é que o TCP é mais seguro, porém o UDP ele é mais rápido, mas não temos tanta segurança, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, todo e qualquer dispositivo conectado na internet, como eu disse, ele só se comunica se ele tem um endereço de IP associado a ele, tá? Então toda vez que você acessa o google.com, você está digitando google.com, porém tem um endereço de IP naquele servidor que recebeu a sua requisição, vai transmitir, vai traduzir aquela informação e vai chegar para você te direcionando para o site do Google, para o site do Facebook ou para o site do YouTube. Esse tipo de transição de informação, de transcrição de informação, ele é feito por um serviço que se chama DNS. Então, o DNS, pessoal, ele é um serviço de nome, sistema de nome de domínio. Deixa eu colocar aqui embaixo também, DNS. Sistema de nome de domínio, tá? Sistema de nome de domínio. Então o DNS ele é responsável por saber que toda vez que você está digitando www.google.com, ele vai lá e vai fazer a conversão. Então www.google.com, ele vai identificar, esse serviço ele é responsável por traduzir essa informação no endereço IP do Google. Por exemplo, 194.251.86.8. Vamos supor que esse aqui seja o endereço do Google, né? Então ele vai pegar e vai fazer a tradução do www.google.com para esse endereço IP aqui e acessar. Hoje em dia os IPs eles são IPv6, né? Então não é tão simples como está aqui. Geralmente é um IP um pouco mais complexo, que vai ter uma informação mais... vai permitir a alocação de mais endereços nas nossas redes. Beleza? Então, basicamente, os serviços que nós falamos até agora foi DHCP, que é o serviço de nome de domínio, que é o cara que é responsável por distribuir o IP para cada um dos dispositivos que estão conectados na rede. Nós falamos do MAC, que é físico, tá? O endereço físico, ele não muda de uma rede para outra que você conecta. Então, chegou na hora da prova, questionou para você sobre o endereço físico, é o MAC. Tem um endereço IP, que ele é um endereço lógico. Mudou de uma rede para outra, ele muda também, tá? Mas o dispositivo ele tem os dois. Falamos do DNS IP do MAC. Nós falamos desses recursos aqui, falamos do dispositivo que é o nosso roteador, que é o responsável por fazer essa interligação entre as nossas duas redes. E agora, só para a gente fechar essa questão dos protocolos aqui, para a gente pegar e finalizar, nós temos alguns protocolos de internet que são importantes para que nós possamos utilizar a internet como nós utilizamos hoje. Tem um protocolo que ele é responsável por carregar uma página da internet quando você acessa ela, que é o protocolo HTTP. É um protocolo de transferência hipertexto, tá? Protocolo de transferência hipertexto, HTTP. Então, HTTP, toda vez que você acessa um site, você vai perceber que essa informação, normalmente, ela é automaticamente adicionada no início. Então, ao invés de acessar o google.com, você acessa
http://www.google.com, tá? Então acessei http://www.google.com. Então esse cara aqui é o protocolo de transferência hipertexto. Deixa eu colocar aqui embaixo. HTTP protocolo de transferência hipertexto. Protocolo de transferência hipertexto. Além do HTTP, nós temos um outro carinha que só adiciona o S, que é o HTTPS. Esse S aqui, pessoal, quer dizer que esse protocolo de transferência hipertexto, ele é seguro. Mais de 90% dos sites que a gente acessa hoje em dia já rodam com HTTPS. Então, quando você abre o navegador, lá em cima vai ter um cadeadozinho, né? Porque aquele site ele tem uma camada acima, superior de segurança, que garante que suas informações elas estão criptografadas. Quando a gente tem esse tipo de segurança, nós temos um protocolo HTTPS. Nós temos um certificado que as informações que estão ali são verdadeiras, e aí você consegue acessar o site normalmente, tá? Então, o protocolo de transferência hipertexto, HTTP, quando nós temos o S no final é de segurança, mas basicamente os dois fazem quase a mesma coisa, porém nós temos um outro tipo de protocolo, que é o protocolo FTP. FTP, pessoal, é um protocolo de transferência de arquivos. Tá? File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. É um protocolo responsável por transferir arquivos na internet sem necessariamente você estar utilizando um navegador, um browser de internet, né? Então, para acessar a internet, normalmente nós utilizamos um browser para acessar uma página onde nós temos ali o protocolo HTTP em uso. Porém, caso nós não tenhamos esse recurso, né, a gente precisa acessar um arquivo através do protocolo de transferência de arquivo. Nós conseguimos acessar um servidor e buscar o arquivo sem precisar estar acessando um navegador de internet, tá? Então essa é uma opção válida pra gente aí quando nós estamos falando de internet. Beleza? Para a gente fechar essa questão do HTTP, eu queria lembrar vocês que toda vez que você acessa um site como http://google.com, você está utilizando o acesso a um servidor da seguinte forma. Primeiro, o protocolo que está em uso é esse cara aqui, ó. É o protocolo. Tá? O protocolo em uso é o HTTP. Então, esse protocolo que nós estamos utilizando, né, esse protocolo HTTP, ele compõe a nossa URL, que é o que nós utilizamos para acessar um site. Então, por exemplo, tem aqui o protocolo, aqui eu tenho o meu domínio, né, o nosso site, e aqui eu tenho, na verdade, até aqui o final. E se eu estiver procurando, por exemplo, /meio, os nossos subdiretórios. Subdiretório, está bem pequenininho aqui, mas são os nossos subdiretórios. Então, http, então, protocolo, www.google.com é o nosso domínio, e no final nós temos o nosso endereço, o nosso subdiretório, que é o /meio, por exemplo, tá? Então são informações importantes aí para vocês lembrarem para a hora da prova. Ok? Só para eu não esquecer, pessoal, de falar isso para vocês, uma questão importante para vocês estudarem agora
na véspera da prova são sobre os navegadores de internet. Então, o navegador de internet são os programas que nós utilizamos para acessar a internet, como, por exemplo, o Google Chrome, Mozilla Firefox, quem utiliza dispositivo Apple, Safari, o Edge no Windows, né? O Edge é até uma questão de prova. Qual é o navegador padrão do Windows 10, Windows 11, etc. A partir do Windows 10, nós temos um navegador padrão como o Microsoft Edge, tá? Então, tem o Chrome, tem o Edge, tem o Internet Explorer, que já foi descontinuado, mas pode ser que uma questão venha falando sobre isso. Até o Windows 8.1, o Internet Explorer era o navegador padrão, só que depois ele foi abandonado pela Microsoft. O Windows 11 ele foi removido de forma definitiva. E o navegador, ele é o cara que vai acessar essa URL que você colocou aqui, vai pegar as informações aqui da URL completa e vai acessar o serviço, baixando uma página da internet que provavelmente está escrita em HTML, e com essa página já baixada, ele vai conseguir vai pegar essa página, que é um texto, e ele vai traduzir aquilo em algo visual para que você trabalhe naquela página, né? Então, você ser a página de e-mail do Google, ou do Gmail, né? Ele vai conseguir pegar essas informações para a gente dar aquela página visual bonitinha que nós estamos acostumados. Então, o navegador de internet padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge, porém nós podemos ter qualquer um dos outros que eu falei, né? O Internet Explorer em algumas versões do Windows, até o Windows 10, está descontinuado, você tenta usar, ele já dá um monte de problema. Nós temos o Google Chrome, que é muito utilizado, principalmente por quem utiliza Android. Hoje eu estou usando o Apple, mas eu prefiro ainda o Google Chrome como meu navegador padrão. Safari, que é para Mac, para iPhone, iPad, etc. E o Firefox, que ele é liberado. Pessoal, uma questão, eu falei lá no início para vocês, que às vezes o nome que vem para você na hora da prova não é provedor de internet, é ISP, correto? A mesma coisa serve para navegador de internet, que pode vir escrito dessa forma aqui, ó. Browser. Se vier essa palavra para você na prova, isso aqui quer dizer navegador de internet. Lembra do Chrome, do Firefox, etc., dos navegadores que você utiliza, ou para o restante da questão, de acordo com o que ela vai pedir. Tá bom? Então, só para a gente fechar também aqui essa questão, quando você acessa a internet, pessoal, alguns recursos que o navegador ele vai dar para a gente, o primeiro deles é a página inicial. Página inicial, você abriu o navegador, ele já carrega para você. Então, por exemplo, a página inicial do Google costuma ser do Google Chrome costuma ser o Google. Do Microsoft Edge costuma ser o Bing, tá? Então, são as páginas iniciais que são definidas naquele navegador. Você abriu, aquela primeira página que apareceu é a página inicial que está definida no seu navegador. Os downloads são as informações que nós baixamos, podem ser arquivos, músicas, vídeos, mídias, etc. Tudo que você faz na internet, quando você abre o Chrome, e aí você abriu o Google, né? Já abriu a tela do Google ali para você, e aí você digitou lá, facebook.com, ele pesquisou para você o Facebook, você clicou, acessou o site do Facebook, viu um vídeo, mandou uma mensagem, abriu o Messenger, abriu o YouTube, qualquer coisa, tudo isso, todo esse passo a passo que você dá na internet, ele fica armazenado no nosso histórico de navegação. Então, o histórico de navegação pega tudo que foi navegado durante aquela sessão, durante o uso do computador, e te dá essas informações ali centralizadas com a página e o link que foi utilizado para acessar. Nós temos o cookie e o cache, tá? Só para a gente falar rapidinho de cookie, o que é o cookie? Cookie em inglês é biscoito, né? Mas o que o cookie ele faz? Ele pega as suas informações, te identifica tudo que você fez no site. Existem cookies hoje em dia que se você passar o mouse por cima, mas não clicar, o movimento do seu mouse ele foi rastreado e te dá uma informação, te dá para a pessoa que tem um site ou para quem criou aquele cookie as informações do seu comportamento naquele site. Então são pequenos arquivos que podem ser temporários ou não, que pode ter uma validade rápida ou pode ser permanente,
que são cookies que salvam as informações para te identificar de forma mais fácil. Por isso que às vezes você vai lá e pesquisa no Google um tênis da Nike, e daqui a 3 meses vai estar te perturbando, mostrando para você o tênis da Nike. Porque ele identificou que você gosta de tênis da Nike e ele vai te oferecer anúncios de tênis da Nike durante o período que você utilizar aquele computador. O cache são os arquivos que são armazenados toda vez que você visita um site, porque percebam que às vezes você acessa o site a primeira vez, ele demora a carregar. Da segunda, terceira, quarta, quinta vez, ele já não demora tanto, é porque o cache foi salvo. Então, salva as informações do site, não precisa baixar tudo de novo. Alguma informação que mudou, que é baixada para você. E nós temos a navegação privativa ou anônima, que é um tipo de navegação que permite que você acesse o site sem salvar tudo que você fez neles. Só que algumas pessoas não sabem que mesmo que essas informações elas não estejam disponíveis e salvas no seu computador posteriormente, elas ainda podem ser rastreadas pelo provedor de internet, pelo seu patrão, pela escola que você estuda. Tudo que é navegado na guia anônima, ela continua ainda acessível para as outras pessoas que têm acesso àquela rede, tá? Então é importante ter isso em mente. Não é salvo quando você está nesse tipo de navegação privativa ou anônima. Histórico de navegação, os cookies e as informações que você inseriu nos formulários, porém, tudo que você baixa no computador não é apagado quando você termina a navegação e tudo que você adiciona aos favoritos também não. Então, questão de prova, os favoritos eles são apagados após sair da navegação anônima. Não são apagados, eles continuam lá, conseguem ser acessados posteriormente. Beleza? Então, vamos lá. Só para a gente fechar e aproveitar o restinho de tempo que nós temos, vamos falar um pouquinho de e-mail, pessoal. Sobre o funcionamento dos e-mails, que aí a gente fecha aqui essa parte de internet. Tem muita coisa que dá para você rever, tá? Tem muito conteúdo no nosso canal do YouTube. Então, se você está ainda estudando, está aproveitando esse tempinho aí que você tem de final para acessar, tem dúvida de Excel, tem aula de Excel aqui no YouTube. Se você tem dúvida de Word, tem aula de Word no YouTube. Tem muito conteúdo disponível para você de forma gratuita aí. Corre e assista as aulas depois. Beleza? Nós vamos falar um pouquinho sobre o e-mail para a gente fechar por hoje. E aí a gente vai passar para as próximas matérias. Eu vejo você na revisão de véspera, tá? No sábado anterior à prova, nós vamos ter a revisão e nós vamos nos ver aí em Vila Velha, para quem vai estar com a gente em Vila Velha. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de e-mail. Nós temos 3 protocolos principais, que são o SMTP, nós temos o protocolo POP3 e nós temos o protocolo IMAP. Esses são os 3 protocolos que nós utilizamos quando nós estamos falando de e-mail. O protocolo de envio simples de e-mail, né, o de envio de e-mail, é o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de envio simples de e-mail, de transferência simples de correio, né? Então o e-mail é um correio eletrônico. Então o STMP, Simple Mail Transfer Protocol, o STMP. Nós temos o protocolo IMAP, que é o Internet Message Access Protocol, protocolo de acesso à mensagem internet, que aí sincroniza as informações que estão no servidor de e-mail com a informação da sua máquina. E o protocolo POP3, que ele é responsável, ele é um protocolo somente de correios. Acessa a sua caixa de entrada, baixa tudo e você não consegue acessar depois essa informação se o seu computador estiver configurado com o POP3. Beleza? Então, ó, o STMP, ele envia baixando, ele envia a informação, na verdade. O POP3, ele recebe, ele baixa as informações do seu computador. E o IMAP, ele sincroniza. Então, o que está no servidor, ele baixa para o seu computador também, mas continua lá no servidor. Enquanto no POP3, não. Ele baixa as informações e não vai estar mais disponível no seu servidor de e-mail. Tá? E o e-mail, pessoal, ele é um protocolo de internet, é um correio eletrônico, que permite o uso e compartilhamento de mensagens entre pessoas através de um endereço que você tem. Então, por exemplo, o e-mail professor, isso aqui é um e-mail fictício, professor Pedro
valeconcursos.com.br, tá? Esse e-mail não existe, mas esse protocolo, professorpedro@valeconcurso.com.br, ele é um protocolo que dá pra gente ver algumas informações simples desse e-mail. Professor Pedro é o meu usuário, ou username, né? Então, o meu usuário é Professor Pedro. Para o português, o arroba não tem esse significado, mas em inglês, onde tudo foi criado, né, nós temos o arroba como a palavra at, que quer dizer em, tá? É Professor Pedro em valeconcursos.com.br. Arroba é em, tá? Então é Professor Pedro em valeconcurso.com.br. Você não vai falar em português, a pessoa vai saber o que que é. É só trazendo para vocês fixarem isso aqui. Então, se é professorpedro@valeconcurso.com.br, que é o meu provedor de e-mail, a pessoa que está me dando um endereço, né, para estar utilizando, né, a corporação no caso, eu tenho o entendimento que eu não preciso falar mais de uma vez que é em valeconcursos.com.br. Eu falo uma vez só. Então não existe nunca e-mail que vai ter mais de um arroba. E-mail tem um arroba, ok? Não esquece disso. E-mail tem apenas um arroba. Então, professor Pedro, em valeconcurso.com.br é um e-mail válido. O que não seria um e-mail válido? O e-mail que não tem arroba. Se o e-mail não tem arroba, eu não estou falando onde é aquele e-mail. Então é um site, né? Normalmente, se não tem arroba, é um site que nós estamos utilizando. Pessoal, normalmente os provedores mais comuns de e-mail é o Gmail, Hotmail, iCloud, tentando lembrar de algum outro aqui que possa surgir. Yahoo era muito utilizado, Ball, UOL, são todos provedores de e-mail, então você consegue ter um usuário em tal lugar ou tal provedor.com.br independente, tá? Sempre tem que ter ou .com.br ou algum outro tipo de identificação daquele site, né? Por exemplo, faculdades podem ter o .edu. Se é governamental, tem o arroba, por exemplo, o arroba e termina com .gov.br, né? Então, tem diversas coisas aí, diversas variações que nós podemos ter para esses arquivos. Não precisa ter o ponto alguma coisa, né? Que é a identificação ali da nossa URL. Pessoal, só para a gente está correndo quanto tempo aqui, que é pouquinho tempo que nós temos, mas para a gente passar algumas coisas rápidas para vocês aí. Pessoal, todo e-mail ele precisa ter um remetente. Se eu mando uma mensagem de e-mail para alguém, eu tenho que ter um remetente, que é o DI, né? Normalmente, quando nós estamos resolvendo, nós temos o DI. Então, se eu estou enviando um e-mail para professores@valeconcursos, quem está enviando o e-mail sou eu, e isso é identificado e capturado automaticamente pelo sistema que está mandando a mensagem. Os destinatários, para quem que eu estou mandando esse e-mail. Então, por exemplo, eu quero mandar um e-mail aqui para a professora Angélica. Eu vou mandar um e-mail do meu e-mail para angelica@valeconcurso.com.br. Consigo mandar esse e-mail direto para ela. Só que esse mesmo e-mail, para comunicar alguma coisa, eu preciso falar também com o Fraga, com o Denner, com o Volner. Então, quando eu for mandar esse e-mail para ela, eu vou adicionar ela em cópia. CC, com cópia. Com cópia para o Fraga, o Volner e o Denner, tá? O e-mail está vindo de mim, que sou o remetente, o de Pedro para Angélica, com cópia para Denner, Volner e Fraga. E além desse e-mail que eu posso estar mandando aqui, eu posso mandar para uma outra pessoa como uma cópia, tá? Isso é muito utilizado dentro de empresas quando você quer comunicar alguma coisa ou você quer mandar um e-mail de forma direta para alguém. Um e-mail é uma cópia que as outras pessoas não saibam que essa pessoa recebeu uma cópia. Isso se chama cópia oculta. O
que é o CCO, com cópia oculta, nós temos um envio de mensagem que, tipo assim, ó, nesse e-mail que a gente está falando aqui, eu vou mandar um e-mail para a Angélica, mas eu vou mandar com cópia para o Volner, para o Denner e para o Fraga. Os três sabem que a Angélica recebeu o e-mail. E a Angélica sabe que os três receberam o e-mail. Mas se nesse e-mail eu ainda quero mandar para a secretaria em cópia oculta, eu vou mandar CCO, né, na cópia oculta, para secretaria@valeconcurso.com.br e ninguém dos quatro, né, vai ficar sabendo que essa mensagem foi para a secretaria. Porém, a secretaria sabe que todo mundo recebeu. Cópia oculta sabe que todo mundo recebeu, mas ninguém sabe que aquela pessoa especificamente recebeu esse e-mail, tá? Assim como a secretaria não pode responder esse e-mail, senão as pessoas vão saber que ela recebeu uma cópia do e-mail que foi enviado. Beleza? Você tem que ter alguém para mandar esse e-mail. Ou com cópia oculta, tem que ter alguém para receber esse e-mail, senão a mensagem não vai. Em assunto, nós vamos dar uma prévia do que aquela mensagem ela quer dizer, né? Então, por exemplo, remarcação de aula, coloco lá nesse título do e-mail que estou enviando. No corpo do e-mail eu descrevo de forma mais clara aquilo que eu quero colocar. Angélica, tive uma necessidade, não vou conseguir ter aula hoje, preciso adiar aquela aula que estava marcada para tal dia. Então eu vou mandar o conteúdo, no corpo eu descrevo que eu estou procurando daquela mensagem, e na mensagem eu também posso ter no final uma assinatura para identificar. Talvez a Angélica não tenha aquele e-mail meu. Na assinatura normalmente você se identifica, né, no final, assim como numa carta você se identifica no final, no e-mail você também pode se identificar. E anexos são arquivos que são adicionados àquele e-mail. Então, o e-mail ele pode ter várias informações, vários arquivos adicionados nele. Lógico que não pode ser algo muito pesado, porque senão você precisa mandar para um outro lugar e mandar o link para a pessoa baixar. Cada e-mail tem a sua limitação. Mas normalmente você pode mandar anexos simples, como um documento, como um atestado, como uma imagem, uma música, algo que é leve, você consegue mandar normalmente no e-mail, ok? Então, esses são os conteúdos que nós podemos ter uma mensagem de e-mail. Para a resposta do e-mail, nós podemos responder. Aí, quando eu respondo, clico em responder, eu respondo só a pessoa que me mandou o e-mail, independente de quem está em cópia. Então, a Angélica recebeu meu e-mail, clicou em responder, ela responde para mim. Ela não responde para o Fraga, para o Volner e para o Denner, tá? Os três não vão receber cópia. Já ela, clicando na opção de responder a todos, todo mundo recebe uma cópia dessa mensagem que foi enviada diretamente para mim, ok? E para a gente finalizar, a gente tem aqui a opção de encaminhar, que nós enviamos uma cópia desse e-mail para outros destinatários. Ninguém fica sabendo que esse e-mail foi encaminhado para outra pessoa, tá? Então eu posso encaminhar essa mensagem depois para o e-mail do professores@valeconcurso, sem nenhum tipo de problema. Beleza? Pessoal, eu sei que o nosso tempo é corrido, mas tem muito conteúdo que dá para vocês estudarem ainda. Aproveitem o último tempo, mas aproveitem para descansar um pouco também. Se você vai na revisão de Vila Velha, nós vamos nos encontrar lá, tá? Se você vai participar de algum outro concurso, entre em contato aqui com o WhatsApp que está na descrição do vídeo, que pode ter lá um curso preparatório, provavelmente tem um curso preparatório para o concurso que você precisa se preparar. Tá? Beleza? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Nós nos vemos em Vila Velha e eu desejo boa sorte para vocês nessa última semana para que vocês consigam conquistar a vaga que vocês estão buscando. Até mais, pessoal!
Pessoal, dia 7 de outubro eu quero ver você lá na CDL de Vila Velha para nossa super revisão de véspera com a equipe aí do Vale Concurso. Eu estarei lá e quero ver você lá também pra gente passar tudo ali dentro do direito penal e algumas leis extravagantes, tudo de acordo com a IBAD. Com certeza vamos ver muitas questões que aparecerão na sua prova no domingo. Você que se prepara para a Polícia Penal do Espírito Santo não pode deixar de estar conosco na nossa grande revisão no sábado que antecede aí a nossa prova. Teremos 10 horas aproximadamente de conteúdo. Eu, com língua portuguesa e redação, darei dicas essenciais e muito importantes para a sua aprovação. Que é a nossa super revisão de véspera para a Polícia Penal do Espírito Santo, que acontecerá na CDL de Vila Velha, das 8 às 18, no dia 7 de outubro. É isso mesmo, no sabadão, o dia todo de muita revisão. Todos os professores estarão presentes nessa revisão, levando as apostas finais para a sua prova do domingo. A gente levando uma ou duas questõezinhas a mais e colocando vocês nas vagas, estamos extremamente satisfeitos. Para você chegar afiadíssimo no domingo. Eu tenho um convite para você. Dia 7 de outubro será a nossa revisão de véspera, o nosso grande aulão na CDL de Vila Velha e você é o nosso convidado. Se você quer passar a véspera de prova cercado de conteúdo de qualidade com os professores do Vale Concurso, não perca tempo. Adquire aí o seu passaporte. Então, venha participar conosco. Nós estamos aí aguardando vocês, mas não perca tempo porque os ingressos são limitados. Olá, pessoal. Aqui é o professor Pedro Furbino, da matéria de informática. Não perca o aulão, a oportunidade de você estar tirando dúvidas com os professores presencialmente, alinhando informações, coletando mais conhecimento essencial para a sua prova. Aguardo vocês lá. Galera, então é isso aí. Não perca a oportunidade, o recado já foi dado. O Vale Concurso com toda a sua equipe estará lá na CDL de Vila Velha no sábado. São 10 horas aí de revisão presencial para você com todo o conteúdo do seu edital. Preparar lá presencialmente para chegar no domingo, reta final da prova aí, né, nos momentos finais da prova, para gabaritar geral. Aguardo você, tamo junto, rumo à aprovação. Aqui vale a pena. Valeu!